Muito bem, vamos terminar hoje a leitura do livro Lar Adventista, o capítulo 37, a espécie de marido que não se deve ser. E claro que nós vamos terminar com algo que o marido não deve ser, mas positivamente com algo que ele deve ser. A leitura de hoje, que despreza a cortesia cristã, é um marido que não se deve ser. Mas continua e terminaremos dizendo: os maridos devem merecer amor e afeição. Acompanhe a leitura para finalizarmos este capítulo do livro O Lar Adventista. Tens considerado como fraqueza o ser bondoso, terno e compassivo, pensando ser abaixo de tua dignidade falar terna, gentil e amavelmente à tua esposa. Aqui erras no conceito do que seja a verdadeira varonilidade e dignidade. A disposição de deixar por praticar atos de bondade é manifestar fraqueza e defeito de teu caráter. Aquilo que olhas como fraqueza, Deus considera verdadeira cortesia cristã, que deve ser praticada, que deve ser praticada por todo cristão, pois foi esse o Espírito manifestado por Cristo. Observe um detalhe: a camisa que eu estou vestindo diz vida por vidas. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, instrumento de maior tortura dos romanos, para que você, eu, sua família, minha família, tenhamos vida eterna. É a vida dele pelas nossas. Isso, para muitos, é loucura. Isso, para muitos, é um ato de total fraqueza, de desprezo. Mas essa foi a maior ação bondosa de Deus para todos nós, todas as pessoas. Por isso que quando um homem, um marido, não trata a esposa com bondade, com respeito, pensando que isso é um ato de fraqueza, ele está completamente errado. Como mencionou a autora do livro Lar Adventista nessa primeira parte da leitura que nós fizemos, um marido que despreza a cortesia cristã. Essa é a espécie de marido que não se deve ser. Por isso que eu recomendo a leitura do Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo 17. Eu quero destacar 2 versos dessa passagem. Aqui é pouco antes da Páscoa, onde Jesus finalmente daria a sua vida pelas nossas vidas. E ele, então, na cerimônia da Páscoa, um ritual acontecia. E esse ritual que acontecia era de todos que iriam participar terem os seus pés limpos. Era uma maneira de trazer mais conforto para aqueles que chegavam ao lar. E normalmente um servo contratado pelo proprietário do estabelecimento, da casa, que fazia esse serviço. Ora, essa localidade onde eles fizeram a última ceia antes de Jesus morrer, não era deles, não era dos discípulos, não era de Jesus. E, consequentemente, não havia um servo lá. E aí todos estavam ali, a água estava lá, a bacia estava lá, a toalha para enxugar os pés estava lá, mas não havia o servo. E o que Jesus fez? Lavou os pés de todos os discípulos. João, o Evangelho de João, capítulo 13, é a minha recomendação para você, dos versos 1 ao 17. Eu vou mencionar os versos 14 e 15, quando Jesus olha para os seus discípulos após ter lavado os pés de todos eles e disse: ora,
Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nenhum dos discípulos estava pensando em lavar os pés um do outro. Para eles, era uma atitude de um servo, não para eles. Mas quando o seu mestre fez isso e disse, eu dei um exemplo para vocês, eles perceberam que devem ser bondosos, humildes, servos de outras pessoas. Por isso, maridos, não sejam grotescos, mas demonstrem bondade, cortesia e amor para com a sua esposa, para com a sua família e outras pessoas também. Finalizando o capítulo 37, a espécie de marido que não se deve ser, veremos aqui que os maridos devem merecer amor e afeição. A leitura termina com algo bom, diz assim: se o marido é tirânico, exigente, criticando os atos da esposa, não pode ele manter seu respeito e afeição. Peraí, Marcelo, você deve estar pensando. Você disse que vai terminar com algo bom e começa dizendo que o marido é tirânico, exigente? Calma. Se o marido for assim, ele não pode ter respeito e afeição. E a relação matrimonial lhe tornar-se-á odiosa. Vai causar separação, dor, sofrimento para a família. Mas aguarde. A leitura continua, não terminou ainda. Não amará o marido, a esposa, cujo marido é assim, pois ele não procura tornar-se amável. Olha agora a recomendação da autora de como os maridos devem ser. Devem os maridos ser cuidadosos, atentos, constantes, fiéis e compassivos. Devem manifestar amor e simpatia. Quando o marido tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que deve possuir todo verdadeiro cristão, isso será manifesto na relação matrimonial. Vai tratar a esposa com bondade, com respeito, com cortesia. Ele procurará conservar a esposa com boa saúde e ânimo. Esforçar-se-á por falar palavras de conforto e criar uma atmosfera de paz no círculo familiar. Perceberam que espécie de marido nós devemos ser? Tanto eu quanto os homens, esposos, maridos que estão acompanhando a leitura? É assim, bondosos, como um verdadeiro cristão, conduzindo a esposa para ter uma boa saúde e ânimo, falando palavras de conforto e apreciação e fazendo com que haja no lar paz na família. Somente assim teremos a força da nação. Recomendo, do Novo Inário Adventista, o hino número 336, Salmo dos Salmos, porque a letra do coro desse hino diz: a bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. É assim que nós, maridos, devemos ser. Vamos orar? Amado Deus e Pai, o capítulo 37 deste livro, Lar Adventista, trouxe muitos exemplos de como o marido não deve ser, mas fechou com chave de ouro, trazendo a solução, dizendo como nós devemos ser. Rogo-te, Pai,
que tu, através de teu Espírito Santo, atue na vida tanto minha quanto dos maridos que estão acompanhando a leitura desse livro, ouvindo a leitura desse livro. Transforma a vida de cada um para que sejamos corteses, bondosos, falemos frases e palavras de apreciação para com a nossa esposa e também para os nossos filhos, a fim de termos em nosso lar paz. E só teremos paz mediante a vida de Jesus, que foi entregue por nós. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.